Antúrio, também conhecido como a flor do coração ou flor das vovós, uma planta de cultivo muito fácil, só que com o passar do tempo, a sua floração diminui e o seu crescimento pode ficar parado. Neste vídeo, eu vou ensinar você 3 dicas para o seu antúrio voltar a crescer, florescer e também ficar livre de doenças. Quer aprender tudo? Vem comigo! O antúrio é uma flor muito popular no Brasil e no mundo afora. Afinal, ele representa a flora das nossas florestas tropicais aqui da América do Sul. E através do melhoramento vegetal, o homem lança todos os anos alguma novidade no mundo dos antúrios. Aqui no Brasil, eu tenho 3 antúrios que foram lançados recentemente, que são uma tentação. O primeiro deles é um antúrio de pequeno porte chamado Vanilla. E esse antúrio Vanilla, ele tem como diferencial as suas espatas, que são as brácteas, essas folhas modificadas aqui, ó, com uma coloração branco amarelado, um tom de creme, que confere ao conjunto um efeito muito bonito. Até as espádices, né? Olha só, essas inflorescências, que essa aqui é a verdadeira flor, para quem não conhece, né, do antúrio, tem uma coloração amarelo mais vivo, gente, um amarelo mais vibrante no Vanilla. É lindo o conjunto desse antúrio e esse aqui é uma novidade para quem gosta aí de uma flor diferente, ó, o Anthurium Vanilla, porte mais compacto e uma floração com uma coloração mais amarelada. Olha só que diferente. Saindo do Vanilla, nós temos também o Million Flowers, né? Esse antúrio aqui, olha o tamanho dele, gente. Olha só comparado ao tamanho da minha unha, ó. Olhem só. A minha unha tá suja, né? Também eu tava mexendo com as plantas. Aposto que você também se identifica aqui comigo. Eu coloco a mão na terra, literalmente. Eu não sou muito fã de luva, não. Olhem o tamanho das flores do Million Flowers. Olha só que bonitinho, hein? Então, ó, mais uma novidade no mercado. E tenho mais uma. Lembra que eu comentei 3? O Vanilla, Million Flowers e agora o Black Beauty. Olhem só o Black, tá? Gente, olha que Anthurium lindo! Olha isso, gente, isso aí é cor natural. Isso aqui não é tingido, não. Olha só, comparando o Black com o Vanilla, por exemplo. Olha só a beleza, gente. A natureza sempre nos surpreendendo. Natureza é incrível, né? Olha só que coloração linda. Aliás, olhem só essas minhas fotos no meio da produção de antúrios da Terra Viva, né? O pessoal lá da Terra Viva, quero mandar um beijão para eles, um dos maiores produtores de antúrios do Brasil. E os antúrios da Terra Viva podem ser adquiridos em toda a rede de garden centers da Espanhol Plantas. Aliás, esses aqui eu peguei emprestado lá do Garden Center da Espanhol para gravar esse lindo vídeo para vocês. Então vocês devem estar pensando, nossa Murilo, eu compro um antúrio bonito como esse. Gente, eu acho que esse Black Beauty eu vou levar para minha casa, hein? Tá muito lindo. Vocês devem estar pensando, eu compro o antúrio, levo para casa, ele dura um tempo e com o passar dos meses, né? Ele vai definhando e para de crescer. Por que isso acontece? Vamos pegar e observar a planta aqui, ó. Deixa eu até pegar aqui um Anthurium Million Flowers, ó. Dei uma apertadinha no vaso. Vocês estão observando que o antúrio, olha que lindo o enraizamento dele aqui no substrato da Terra Viva. Vocês estão vendo, ó? Nesse caso, a Terra Viva, ela utilizou uma fibra de coco tratada. É uma fibra de coco que é extraído o tanino, né? Uma substância química que traz a resistência para as madeiras e para outras partes dos vegetais.
e que para a planta às vezes não é muito bom, né? E o tanino é retirado através de grandes autoclaves, né? Como se fosse uma panela de pressão gigante, aonde ele é extraído da fibra, o substrato é tratado e aí só assim ele é utilizado no cultivo das plantas. Na sua casa, se você resolver utilizar fibra de coco, chips de coco, pó de coco, eu recomendo você deixar essa fibra de coco de molho na água todos os dias. Pega um balde, coloca a fibra de coco dentro, preenche com água quente, tá? Deixa de molho 24 horas e vai trocando a água todos os dias. Todo dia coloca água quente, escorre, repõe a água quente novamente e deixa de molho pelo menos durante 5 dias para extrair, retirar o excesso de tanino. Assim, as raízes das plantas se desenvolvem bem melhor no substrato. Mas essa não é a dica que eu quero passar para vocês. Eu gostaria que vocês entendessem e observassem esse antúrio aqui, ó. Raízes saudáveis enquanto o substrato ainda não apodreceu, ó. Esse substrato composto por... Olha só, gente, isso é muito importante vocês entenderem. Esse substrato composto por fibra de coco, enquanto a fibra está com partículas maiores, favorecendo a aeração, a drenagem, o enraizamento do antúrio, porque o antúrio na natureza, lá nas florestas tropicais, tanto da Colômbia, da nossa Amazônia brasileira, nós temos várias espécies de antúrios aqui no Brasil, a maioria cresce naquela camada superficial do solo das florestas, que é composto por um monte de folhas, galhos semidecompostos, né? Aquela camada fofinha que a gente caminha. Então essa camada fofinha no ambiente natural é recriado através desses substratos mais aerados, soltinhos, nesse caso aqui, a fibra de coco. Com o passar do tempo na nossa casa, tá? O que acontece? A fibra de coco é um substrato orgânico natural, ela começa a apodrecer. O mesmo acontece com substratos feitos com casca de pinos compostada. Com o passar do tempo, aquele substrato que era soltinho, ele começa a afinar, a ficar fininho e compactar. Olhem a diferença, hein? Aqui, a fibra de coco, ela ainda está presente, que ela não teve a sua decomposição total, ela está em processo de decomposição devido à umidade, né, constante presente no antúrio. Agora, opa, Murilo, quase que eu desmonto aqui ele, ó. Agora vocês vão observar, ó, a fibra de coco, ó, já em processo já de decomposição, ela já está virando como se fosse um compostozinho orgânico aqui, ó. Olhem só a diferença, ó. Preto, estão vendo aqui, ó? Preto e branquinho, ó. Raiz do antúrio sadia, raiz do antúrio não muito legal, já ó, começando a apodrecer. Vamos ver se o nosso câmera consegue pegar esses detalhes, ó. Vocês estão observando a diferença? Por que que isso começou a acontecer? Porque o substrato perdeu a característica da leveza, da aeração, da descompactação. Isso também acontece no nosso jardim. Com o passar do tempo, aquela terra que era fofinha, aquela terra que era descompactada na horta, nos canteiros ou até mesmo nos vasos, a tendência dela é compactar, a tendência dela é ficar mais compacta, dificultando o enraizamento da planta. E nesse caso aqui, o antúrio ama uma terra fofinha. Ele gosta de terra descompactada, na verdade não terra, né? Aqui ele está sendo cultivado em um substrato comercial à base de fibra de coco. Aqui a fibra está ainda intacta, né? Funcionando, que é uma beleza, até pelas raízes vocês conseguem observar isso. E aqui já não, aqui a fibra de coco já apodreceu, né? Ela já virou uma terrinha preta. Vocês estão vendo, ó? Isso aqui virou já uma terra preta já, tá? Para outros tipos de planta, beleza. Agora para o antúrio, que gosta de uma terrinha solta, isso é um problema sério, tá? Então, se você tiver um antúrio
na sua casa, que você observou que ele parou de crescer, que ele está empacado, que ele não se desenvolve, mesmo você adubando, cuidando, faz isso aqui, ó, com todo carinho, dá uma batidinha no vaso e dá uma espiadinha nas suas raízes, tá? Mesmo em vasos maiores, ó, vocês conseguem fazer isso, ó, dá uma batidinha, ó, e dá uma puxadinha e avaliem como tá. Esse aqui até não tá bem enraizado, então eu não consigo puxar. Vamos ver aqui o Black Beauty, ó. Black Beauty também não tá bem, ó, consegui puxar, ó. Ó, estão vendo? Ó. Tá em processo ainda de enraizamento. Então isso aqui ainda vai longe ainda, tá? Ó, deixa eu ver aqui esse branco. Vamos dar uma espiadinha nesse também, ó. Esse branco, olha o sistema radicular dele, ó. Bem desenvolvido, mas raízes vivas, o substrato ainda está presente. Olhem só que beleza, ó. Então aqui não precisa de replantio ainda, tá? Não tem necessidade. Aqui já tem, olha só, o substrato tá praticamente semi-decomposto. Então o que você vai fazer? Você vai pegar com a ponta dos seus dedos, né? Você vai desfazer com todo carinho esse substrato, vai tirar toda essa terra, né? Que virou uma terra preta, literalmente, né? Essa casca de pinos compostada, ela já virou um compostinho orgânico aqui, ó. Ó, meu antúrio está praticamente limpo, tá? Tirei todas as raízes. Não tem necessidade de lavar ou passar qualquer outro produto, porque ele não tá com podridão, ele não tá doente, tá? Ele só está precisando de replantio. Deixa eu só colocar essa terrinha aqui no vaso. Ó, limpar a minha mesa. Isso aqui é terrinha, o substrato virou a terrinha literalmente. Ó, deixa eu colocar aqui. E agora nós vamos pegar um novo substrato. Agora eu tenho 2 dicas para passar, tá? Ó, a primeira, lembra que eu falei que eu vou passar 3 dicas? A primeira é replantio, onde vocês estão conseguindo visualizar, né, e entender a importância do replantio quando o substrato compacta ou quando o substrato deixa de ter aquela aeração, descompactação. Ó, aqui eu tenho um substrato comercial e aqui eu tenho uma misturinha que vocês podem fazer na casa de vocês. Ó, o substrato comercial, ele é composto por casca de pinos compostada, onde essas partículas maiores de casca de pinos trazem a aeração. Ele fica descompactado, soltinho, favorecendo o enraizamento da planta. Agora, se você não tiver acesso a esse tipo de substrato, vocês podem pegar uma parte de terra de jardim, tá? Terra de qualidade, uma parte de areia grossa de construção e uma parte de casquinha de pinos moída, uma casquinha de pinos mais miudinha, tá? Não utilize casca de pinos grosseira, grande, tá? Uma casquinha miúda. A casca de pino, se vocês quiserem utilizar aquela técnica de retirar o tanino da casca de pinos, também é interessante. Vocês podem deixar a casca de pinos de molho na água. Nesse caso aqui não precisa ser água quente. A fibra de coco eu prefiro água quente. No caso da casca de pinos, vocês podem também deixar a casca de molho em um balde durante 5 dias e lavando, trocando diariamente a água do balde, né? E assim vocês conseguem também remover o excesso de tanino da casca, facilitando o enraizamento das plantas. Às vezes as raízes não gostam muito desse tanino presente, tá? Quando o substrato é preparado com casca de pinos compostada, o próprio processo de decomposição pelos micro-organismos acaba degradando o tanino naturalmente. Aqui nós estamos extraindo, tirando ele artificialmente quando a gente lava, tá bom? Deixa ele de molho. Voltando aqui para a receitinha, ó, uma parte de terra de jardim, uma parte de areia grossa de construção e uma parte de casquinha de pinos com pedacinhos menores, ó, aonde eu deixei de molho na água durante 5 dias, tá? Fui trocando diariamente para tirar o tanino. E agora é só misturar, ó. Vou misturar uma parte de cada, gente. Sem frescura, ó. Não tem muito segredo não, ó. Misturar bem misturadinho, ó.
E a areia e a casca de pinos, elas vão ajudar, ó, a deixar essa terra solta, descompactada, facilitando o desenvolvimento das raízes. Agora eu vou pegar um vasinho, tá? Sempre proporcional, esse Million Flowers é um antúrio de pequeno porte, então não tem necessidade de passar ele para um vaso muito grande, senão ele vai acabar apodrecendo devido ao excesso de umidade retido num vaso maior, né? Sempre passem para um vaso de pelo menos o dobro ou o triplo do tamanho do inicial, tá? Olha só, aqui já tá ótimo, porque esse antúrio é um antúrio pequeno, tá bom? Então, ó, tô com o meu vasinho, uma camadinha de brita no fundo. Nesse caso, como é um vaso muito pequeno, eu não vou utilizar manta de drenagem, tá? A brita, eu até gosto de utilizar ela como material de dreno, porque ela é mais pesadinha e ela deixa o vaso mais estável. Ele não tomba tão fácil, tá? Mas agora, se você não tiver acesso à brita, pode usar a argila expandida também, tá bom? Ó, vou colocar esse meu substrato, preencho até a metade, tá? E agora eu venho com a minha mudinha do antúrio, ó, acomodo ela no centro do vaso. Tentem deixar sempre a muda no mínimo uns 2 dedos abaixo da borda do vaso, senão na hora de molhar ou quando chover, transborda e faz aquela caquinha aí na sua casa, no seu piso, na sacada, no piso da varanda, tá bom? Ó, 2 dedos abaixo, acomodei aqui no centro do vaso. Agora eu venho, preencho com o substrato até cobrir o sistema radicular, as raízes da planta. Ó, coloquei, dou uma batidinha, ó, para acomodar bem o substrato. E agora, o maior carinho que vocês podem fazer na hora de um plantio ou replantio de qualquer planta é a famosa apertadinha, ó. Dou uma bela de uma apertada para a planta ficar firme, para tirar os bolsões de ar e ela conseguir enraizar. Planta solta, planta bamba no vaso, ela tem uma dificuldade enorme para enraizar, tá? Ó, pronto. Plantei, posso colocar uma camadinha de casquinha de pinos por cima do substrato para manter ele úmido e esteticamente deixar bonito. Quando molhar, não respingar a terra ou substrato nas folhas, né? Ó, coloquei aqui uma camadinha de casquinha de pinos e pronto, ó. Aprenderam a replantar um antúrio, tá? Preparando um substrato caseiro bem fácil de preparar, porque casquinha de pinos tem em qualquer floricultura, areia grossa de construção tem em qualquer loja de material de construção e terra de jardim, você pode pegar uma terrinha de qualidade aí no seu quintal ou comprar um pacotinho de terra vegetal. E essa misturinha aqui, ó, não serve só para antúrio não, vocês podem plantar todas as folhagens de vocês. As folhagens adoram essa terra soltinha. Só lembrando que essa terrinha ou substrato mais descompactado, soltinho, aerado, ele facilita o enraizamento, mas ele também drena mais rápido a água. Então, vocês não podem descuidar em relação à irrigação, tá bom? Antúrio replantado, agora vem uma dica de ouro. Só dá licença um pouquinho, ó. Deixa eu limpar aqui a mesa, vocês merecem aqui um cenário arrumadinho. E por falar em merecer, ô gente, não esqueçam de seguir o canal da Espanhol Plantas no YouTube, hein? Clica ali em se inscrever e façam parte aqui do canal. Eu fico muito feliz com a sua participação. Antúrium replantado, agora, olha, vocês ouviram falar Anthurium, é que o gênero, o nome científico dele é Anthurium, e o nome popular Antúrio, tá? Tanto faz. O antúrio, depois de replantado, vocês vão molhar, garantir a umidade moderada, molhar de 1 a 2 vezes ao longo da semana, através do dedômetro. Vocês vão colocar o dedo na terra. Tá úmido? Não precisa molhar. Começou a secar? Assim você molha. Vai manter o vasinho no local bem iluminado. Se receber algumas horinhas de sol bem fraco, sol fraco, no início da manhã ou no final da tarde,
Vocês sabiam que dá uma turbinada na floração do antúrio? Ele gosta de um pouquinho de sol fraco, aumenta muito a sua floração. E por falar em floração, em turbinar ela, agora vem outro segredinho, né? A adubação específica para flores, né? Através dessa adubação específica para flores, vocês conseguem dar uma turbinada ainda maior na floração do seu antúrio. Aqui eu tenho 2 adubos orgânicos, eu tenho o bosta em lata para flores e tenho também farinha de ossos, tá? Vocês não estão vendo o bocache aqui na mesa, porque o bocache, o antúrio até gosta de bocache, o problema é que o bocache tem muito nitrogênio e ele estimula o antúrio a produzir mais folha do que flor. Então eu deixei o bocache de fora, tá? Aqui temos o bosta em lata para flores, farinha de ossos, que também é um ótimo adubo para estimular a floração do antúrio, só que não tem um cheirinho muito agradável. E agora aqui, ó, a linha da Iorim para flores, que é a linha sintética, e a linha da Forte Jardim, tá? Agora eu vou passar para vocês minha experiência, o que eu gosto de fazer com minhas plantas, as minhas flores, tá? A linha da Forte Jardim, ela tem essa linha aqui para orquídeas, ó, uma formulação para flores, estão vendo? Só que essa linha aqui para orquídeas, ela não serve só para orquídeas, ela serve para todas as plantas. É um adubo que ele pode ser aplicado via foliar, borrifado nas folhas, e ele também pode ser aplicado via solo, ó. É o famoso Peters, esse pozinho azulzinho aqui, ó. Olha só que beleza. Esse adubo é maravilhoso, tá? Ele é embalado pela Forte Jardim e comercializado em todo o Brasil. Vocês podem comprar até pela internet. Gente, estou fazendo propaganda porque eu uso muito adubo solúvel, né? Tem a linha do Peters, tem a linha da Yara, o Cristalon, temos várias marcas de adubos solúveis, tá? E esse adubo aqui é milagroso, ele tem uma rápida absorção e um rápido efeito na planta. Aliás, é essa linha aqui, ó, dissolvida na água e aplicada via fertirrigação que os produtores utilizam na sua produção, tá? Elas já são acostumadas com esse tipo de adubo. Então vocês vão pegar um regador, ó, um regador, um balde, um potinho, vão pegar uma colher de chá, tá? E vão colocar 2 gramas, seguindo aqui a orientação do fabricante, tá? 2 gramas, ó, uma colherzinha de chá, gente, isso rende tanto, rende tanto. Molhar as plantas, você já não tem que molhar elas semanalmente, diariamente às vezes é exagero, mas dia sim, dia não, dependendo da região do Brasil, tem região que é muito quente, muito seca, tem região que tem que molhar até todo dia, né? Com a umidade relativa do ar muito baixa. Mas molhar, todo mundo tem que molhar as plantas. Custa, ó, colocar uma colherzinha de café em 1 litro de água, ou lógico, vocês vão utilizar a quantidade do produto proporcional ao volume de água, né? Aqui eu tenho um regador com 1 litro de água dentro, um regador de 5 litros, um regador de 10 litros, ou até mesmo um balde maior, ou eu conheço pessoas que têm até uma caixa d'água que eles enchem, preparam a solução com o adubo e vão pegando com o regador e molhando todas as plantas a cada 15 dias, uma vez ao mês, tá? Então aqui eu coloquei 2 gramas em 1 litro de água, ele mistura rapidamente, ele é solúvel e vocês vão molhar o seu antúrio com essa aguinha, aguinha batizada, aguinha benta, né? Cheia de nutrientes, a cada 15 dias, ó, vocês vão molhar o seu substrato. Se quiser molhar as folhas na hora, também pode, porque ele tem ação foliar também. É um adubo maravilhoso e aplicando ele a cada 15 dias, garantindo luminosidade, esse substrato soltinho. Ô, gente, o antúrio vai ficar digno de um antúrio saindo da produção, lá do produtor, para ser comercializado nos garden centers e floriculturas, tá? E a última dica, se você quiser garantir o seu antúrio sem manchas amareladas causadas por fungos nas folhas, uma vez ao mês,
vocês podem colocar 2 colheres de sopa de água oxigenada, 2 colheres de sopa em meio litro de água e aplicar nas folhas do seu antúrio, ó, tá? É uma dica de um defensivo baratinho, de fácil acesso, que vocês podem aplicar mensalmente no seu antúrio e faz muito bem, tá? Se ficou alguma dúvida em relação à água oxigenada, assistam aqui no canal da Espanhol Plantas o vídeo sobre água oxigenada, onde vocês vão entender o poder do peróxido de hidrogênio no combate de algumas doenças e até mesmo de algumas pragas, tá? Gostaram das 3 dicas? Ó, replantio, adubação e tratamento contra doenças. Agora, o seu antúrio, com certeza, ele vai voltar a florescer. Dá um joinha aí, ó, se você gostou das dicas. Não esqueça de deixar nos comentários se você gosta de antúrio, se você cultiva antúrio aí na sua casa. E toda quarta-feira, às 19h30, lá no Instagram da Espanhol Plantas, eu estou respondendo as dúvidas ao vivo, sabe de quem? De vocês! Enviem lá com antecedência a sua dúvida, com foto no Instagram da Espanhol Plantas, que eu faço questão de respondê-las. É isso aí, um beijo, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Ooh.